Tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. E vamos dar início à nossa noite, nesse momento, elevando os nossos pensamentos ao Cristo, aos amigos e companheiros espirituais, às boas vibrações dessa casa. E assim, rogando a proteção, o amparo, a força necessária para cada um de nós que vivemos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, a nossa trajetória nessa vida. E assim, que a luz divina nos envolva, nos fortaleça, nos abrace e acolha os nossos sofrimentos, as nossas dores, principalmente aquelas relacionadas à dor da perda. Esta que vem muitas vezes dilacera os nossos corações, que através dessa noite possamos compreender melhor os aspectos da desencarnação, da trajetória de cada um nesse plano. E assim, Senhor, fortaleça nos corações o amor, a paz e a confiança em Cristo. Estejamos em paz, hoje, agora e sempre, assim seja. Hoje o Fábio vai falar para a gente sobre a dor da perda. Boa noite, pessoal. Dor e perda. Duas palavras difíceis da gente lidar, né, no nosso dia a dia, mas infelizmente comuns, né? Mas para iniciar essa nossa reflexão, eu queria começar com uma passagem de Allan Kardec no livro A Gênese, que ele nos fala um pouco sobre as nossas dores. Ele diz assim: devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência e de todas as suas faculdades. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios e ele se entorpeceria na inatividade. Assim, a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Bom, tem tanto ensinamento nesse pequeno parágrafo da Gênese, porque Kardec já começa nos dizendo que nós precisamos progredir. E os males fazem parte deste processo. Como que Kardec vem nos dizer isso? Ele fala que os males aos quais estamos expostos são um estimulante para o exercício da nossa inteligência e de todas as nossas faculdades. Interessante quando ele fala isso. Por quê? A doutrina espírita nos diz que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. A característica deste mundo de provas e expiações é que nele habitam espíritos
ainda em fase inicial do seu processo de desenvolvimento moral. Portanto, o mundo de provas e expiações, ele é habitado por espíritos que têm uma certa dificuldade uma dificuldade de discernir, de fazer escolhas acertadas, de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. E estes espíritos que habitam os mundos de provas e expiações são espíritos que ainda são arrastados pelos males da matéria, em especial o orgulho e o egoísmo. Então, a gente começa a entender que as situações difíceis pelas quais nós passamos, elas são parte de um processo de progresso que nós precisamos passar. E Kardec fala sobre isso também, porque ela fala que se nós não tivéssemos nada, ele fala que se nós não tivéssemos nada a temer, nós nos entorpeceríamos na inatividade. E isso é interessante, porque a gente começa a entender que se a gente não tivesse que passar por situações difíceis, provavelmente estaríamos todos, como dizem os mais jovens, de boas. E ele finaliza o parágrafo dizendo que a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Não sei se todos conhecem esse termo, o aguilhão é aquela vara com um pedaço de ferro na ponta que o pessoal usa para tocar o gado. Aquilo é o aguilhão. Você espeta o gado vai andando. E aí Kardec diz que as nossas dores são esse aguilhão que nos impele para frente. Por isso a gente começa a entender que a dor, ela faz parte do processo da nossa caminhada no progresso. E que é uma parte difícil, mas que nós temos que passar nesse caminho. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos confundir dor com sofrimento. Porque se a dor é o aguilhão que nos impele para frente, como eu me comporto ao lidar com este processo de dor é opcional. Porque sofrer não purifica ninguém. Ao contrário do que algumas seitas acreditam, o sofrimento não purifica. O sofrimento é uma manifestação de como nós enfrentamos as dores. Ele não purifica nem eleva, não é ele que nos faz melhorar. O que nos faz progredir espiritualmente é o processo de reforma íntima, diária, que nós temos que nos submeter e fazer um esforço para que sejamos pessoas cada dia melhor. E as dores, aí é que elas entram, elas estão aí para nos impelir ao progresso, nos fazer caminhar para frente. Porque, ao passar por uma situação difícil, eu tenho que entender que ali eu tenho um processo de aprendizagem. E o sofrimento e a lamentação é só como nós encaramos essa dificuldade. Porque ao passar por uma dificuldade, eu posso enfrentar essa situação de diversas maneiras. Alguns entram em desespero, outros entram em depressão, outros entram em sofrimento profundo. E Jesus veio nos mostrar como enfrentar as dores, não veio? No seu martírio, preso, torturado, crucificado, como é que ele atravessou isso tudo? Sereno. Com esperança e fé, porque ele tinha certeza de que o amanhã chegaria. Ele tinha certeza
que o processo de dor faz parte do seu ensinamento. Ele tinha que passar por este processo para nos ensinar o bem sofrer. Ou nos ensinar como devemos passar e enfrentar os processos dolorosos, as situações difíceis. De forma serena e com fé. Com fé. É por isso que na última ceia, ele diz aos apóstolos, é chegado o momento. Porque em breve tempo eu terei que ensinar aos homens a verdadeira vitória. Que não é a vitória dos exércitos, não é a vitória das riquezas, mas é a vitória do homem sobre ele mesmo. Esse texto está no livro Boa Nova, no capítulo A Última Ceia, onde Humberto de Campos nos relata essa fala maravilhosa de Jesus, em que ele está falando com os apóstolos, olha, eu vou ter que passar por um sofrimento para ensinar os homens a verdadeira vitória, que é a vitória sobre ele mesmo. Essa é a verdadeira vitória. E a doutrina espírita, na sua vasta literatura, ela nos mostra que precisamos entender que as dificuldades e as dores são oportunidades. Oportunidades que nos devem fazer repensar, reavaliar os nossos atos, as nossas atitudes e até os nossos pensamentos. Portanto, a gente tem que deixar de ser vitimista. O que é ser vitimista? É se colocar na posição de vítima. Sabe aquela história? Como eu sofro e sou infeliz. E a gente adora se colocar no papel de vítima, né? E mais do que isso, nós colocamos Deus no papel de algoz. Como se Ele nos impusesse o sofrimento. Porque a gente muitas vezes encara as dores como um castigo de Deus. Então eu sou a vítima e Ele é o algoz. É Ele que me promove todo esse sofrimento e essa dor. Na nossa ignorância espiritual. Não entendendo que os motivos das nossas dores somos nós mesmos que causamos. Que já fizemos. Porque se nós acreditamos em reencarnação, precisamos entender que neste mundo de provas e expiações, as provas e as expiações muitas vezes estão vinculadas a existências passadas. Algumas nós criamos nessa existência, mas algumas também vêm de encarnações passadas. É Deus que manda isso para a gente? Ou fomos nós mesmos que assumimos dívidas anteriores e agora temos que quitar? Nós somos vítimas? Ou nós somos apenas devedores que estamos pagando a nossa dívida? A visão é diferente. A gente precisa sair do papel de vítima e assumir a nossa dívida. Assumir a nossa parcela de culpa. Que é parte também do processo. Porque a gente não precisa ficar se culpando, se martirizando, porque é tudo um processo. E aí, quando a gente começa a enxergar tudo isso de uma forma mais serena, nós começamos a entender que Kardec tem razão. As dores são oportunidades para a gente caminhar melhor. Nós não estamos aqui fazendo apologia ao sofrimento. Mas é preciso saber como enfrentar as dores e entender o processo. Então, a gente precisa sair
dessa postura de vítima perante a dor e buscar em nós mesmos as causas destes acontecimentos, para que possamos extrair daí ensinamentos. É assim que a coisa funciona. Dito isso sobre a dor, eu acho que a gente já está pronto para começar a falar da nossa outra palavrinha, perda. Por quê? Quando a gente perde algo ou alguém, né, a gente também se coloca no papel de vítima. Porque quando a gente perde um objeto, um emprego, um relacionamento, um bem ou um ente querido, nós também consideramos que essas perdas são uma grande dificuldade. É um problema. Perder algo ou alguém é sempre um problema. Mas aí, eu quero fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Porque a gente tem que começar a entender que a gente só perde aquilo que a gente tem. E o que a gente tem aqui nesse mundo? O que aqui nesse mundo é nosso? As nossas roupas? Nossos objetos? A nossa casa? O nosso carro? Vamos mais além? São nossas as pessoas que nos circundam? Nossos filhos são nossos? Nosso marido, esposa, nossos pais? Disso tudo, o que é nosso? Nada. Nada. Então, na verdade, o que a gente perde? Nada. Se nada disso é nosso, se eu perco alguma dessas coisas, o que eu perdi? Nada. Porque tudo isso é emprestado. É o empréstimo de Deus nessa nossa curta jornada aqui. Deus nos empresta roupa, objetos, casas, meios de transporte. Ele é tão bom com a gente que ele até permite que algumas pessoas venham passar um tempo com a gente aqui. A gente pode ter essas pessoas hoje, nessa vida, como pais, como filhos, como irmãos, como seres que a gente ama, os nossos amores. Mas não são nossos. Então, por que a gente acha que a gente perde? Sabe por quê? Porque a gente vive numa grande ilusão. A gente vive na ilusão de que isso aqui é vida. Olha, que ilusão maior do que essa? Porque a gente perde até a vida. Mas a gente morre. A gente morre. Não, a gente não morre. O que morre é esse corpo, que não é meu. Assim como essa roupa não é minha. Porque a gente não morre. Porque o que a gente é? A gente é espírito. Imortal. Então a morte não existe, é uma outra grande ilusão. Nem a vida a gente tem. Porque a vida a gente já tem ela eternamente. A gente não vai morrer nunca. Mas a gente vive iludido que isso aqui é vida. E que aqui eu tenho as coisas. Que eu tenho até as pessoas. Uma grande ilusão. Mas a gente acredita tanto nisso, que como a gente sofre quando a gente perde as coisas. Quando a gente perde as pessoas. A gente perde as pessoas? Como que a gente perde as pessoas? Elas se perdem? Claro que não. São espíritos que retornam ao plano espiritual. Eu gosto de fazer uma analogia muito simples. Estamos todos no vagão da vida, numa grande viagem de trem. A cada estação,
Algumas pessoas entram no vagão e algumas descem. Para numa próxima estação, mais algumas entram e outras descem. Até que vai chegar a estação que nós vamos descer do vagão. Simples assim. E ao descer do vagão, vamos nos encontrar com quem? Com todas as pessoas que já desceram. Principalmente aquelas com quais nós temos afinidades. E que nós sentimos tanto quando elas desceram na estação passada. Quanta falta elas fizeram, né, de uma estação até a outra. Porque era tão bom ter elas com a gente aqui. A gente perdeu essas pessoas? Não, elas estão na estação esperando a gente descer. Só isso. Foi um afastamento momentâneo. E vai demorar 1, 2, 3 estações. Mas vai chegar um momento que todos aqueles que estavam no vagão desceram. Porque já cumpriram a sua parte na viagem. Porque se tem uma coisa que a gente compra, é passagem. No dia que a gente nasce, a gente compra passagem e já tem mais ou menos previsto em que estação a gente vai descer. E vocês querem uma má notícia? Todo mundo vai descer. Má notícia por quê? Não é má notícia. É simplesmente uma notícia. Na estação X, Y, Z, a gente vai descer. E as pessoas que vão ficar no vagão também vão sentir a nossa falta. Temporária, momentânea. Porque daqui a pouco elas vão descer do vagão e a gente vai encontrar. O que a gente perdeu? Nada. Perdemos, talvez, um período de convívio direto com elas. O que não quer dizer que elas não estejam convivendo conosco, né? Mas não temos mais aquele convívio direto de tê-las ao nosso lado encarnadas. Foi só isso que a gente perdeu. Isso é motivo de desespero, de choro? É, porque vem a tristeza. E não é proibido chorar, não é proibido se entristecer, porque são sentimentos. Falta que as pessoas nos fazem. É natural. É natural. Mas quanto peso a gente dá a essa situação? A nossa vida acaba quando alguém desce do vagão? Nossa, a minha vida agora acabou. Fulano de tal desceu do vagão. Nossa, você viu que tragédia? Naquela família, 3 pessoas desceram do vagão ao mesmo tempo. Olha, lá no Rio Grande do Sul tem tanta gente descendo do vagão. Tudo junto. Qual que é o problema? Deus está castigando o Rio Grande do Sul. Principalmente porque lá tem muito centro de macumba, né? Chegaram a falar esse absurdo nas redes sociais. É castigo de Deus porque lá tem muito centro de macumba. Que Deus é esse que pune e castiga, gente? A gente não entendeu que o projeto de Deus para nós não é esses 50, 60, 70, 80, 100 anos que a gente passa aqui, não. O projeto de Deus para nós é um projeto de milênios. Ele não está preocupado com o que a gente faz aqui nesses 100 anos. Porque ele está preocupado que daqui a 5.000 anos eu vou ser um espírito puro. E ele está me dando todas as oportunidades para que eu chegue lá o mais rápido possível. E todas as dores e tudo o que a gente chama de problema, na verdade, são oportunidades que ele está nos dando para que a gente possa progredir. Porque o plano dele para a gente é a gente ser anjo. E a gente vai ser anjo. Todo mundo. Toda a humanidade terrestre vai ser anjo. Nossa, Fábio, até aqueles bandidão que estão lá na cadeia, até eles.
Mas já matou tanta gente, já estuprou, já traficou droga, ele também vai ser anjo? Vai. Ele não é filho de Deus? Qual a diferença dele para nós? Talvez nós já tenhamos conseguido dar alguns passos a mais. Só isso. O projeto dele está um pouquinho atrasado. Mas ele também terá todas as oportunidades necessárias para quitar as dívidas dos erros assumidos por ele. Porque isso é justo. Essa é a justiça de Deus. Oportunidades iguais para todos. E ele sabe que todos vão atingir o objetivo final. Mas nós não. Nós, crianças espirituais, não queremos passar por dores. Não queremos pagar as dívidas. Porque na hora que a gente chega aqui, a gente perdeu o carnê da dívida. Aí você esqueceu que você tem dívida para pagar. Aí você nega. Não, eu sou tão bom, que isso, sou orador espírita, rapaz. Faço palestra, dou passe, faço campanha do quilo. Né? Eu preciso sofrer, olha o tanto que eu sou bom. Quem está errado é Deus me fazer sofrer. Porque olha o tanto que eu sou bom. Já comecei errado pelo orgulho, né? Então, a gente precisa começar a entender que o projeto de Deus para nós é muito maior do que esta passagem que a gente chama de vida. Ele nos cria simples e ignorantes e projeta para a gente um futuro brilhante. Nós é que nos desviamos do caminho nessa nossa caminhada para esse futuro. Por quê? Porque na nossa ignorância vamos sendo arrastados pelos benefícios da matéria. E hoje a gente sabe que não são benefícios, mas são coisas que nos atraem. Porque somos muito orgulhosos e egoístas, somos vaidosos, e aí a gente vai se desviando do caminho. E nessa de desviar do caminho, a gente comete equívocos. Neste processo, vamos criando dívidas para nós mesmos. Só que quando a gente chega aqui, a gente não se lembra dessas dívidas. A gente não se lembra do que a gente fez. E muitas vezes a gente não aceita pagar. E quando vem a conta, a gente fala, não sou eu o dono dessa conta. Não é minha. Eu sou tão bom, não mereço pagar essa conta que não fui eu que fiz. Porque nos esquecemos que as provas e expiações estão vinculadas a fatos do passado. Ou desta mesma encarnação. E nos esquecemos que as oportunidades são todas elas, feitas para que nós possamos seguir a nossa caminhada em paz. A gente tem um ditado que a gente fala assim, há males que vêm para bem, não é? André Luiz fala assim, não. Todos os males vêm para bem. Por que todos os males vêm para bem? Porque todos os males vêm para fazer com que a gente melhore, que a gente evolua. Nós é que ainda não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar. Quando Jesus veio, há 2000 anos, ele veio para nos ensinar o caminho. O nosso GPS cristão. O Evangelho é o nosso GPS. Ele nos ensina o caminho. Só que nós, crianças pirracentas, desviamos do caminho. Sabe quando você erra o caminho do GPS, manda você entrar à direita, você não entra, passa direto? Aí o GPS faz assim, recalculando a rota.
A gente tem que recalcular a rota. Você desviou do caminho, tem que recalcular a rota. Só que nessa você já entrou na estrada que tem buraco, que é estrada de terra e tal. E aí na hora que você passa no buraco, fala, aí, Deus me colocou num caminho muito ruim, né? Cheio de buraco essa estrada. Mas foi Deus? Ou foi você que não seguiu o GPS? Então a gente começa a entender que todas as nossas dores são dores que eu trouxe para mim. Mais do que isso, as nossas perdas não são perdas reais. Porque quando a gente vem para cá, a gente só tem uma coisa, o espírito. E quando a gente vai para lá, a gente só leva uma coisa, o espírito. Todo o resto é emprestado. Todo o resto é emprestado. Para que a gente usufrua enquanto a gente estiver aqui. Inclusive as pessoas. Que perdas são essas? É claro que as perdas materiais, principalmente em tragédias como a que a gente está assistindo no Rio Grande do Sul, que ali as pessoas perdem bens materiais, às vezes tudo que elas construíram durante anos, e perdem pessoas, às vezes várias pessoas da mesma família. É claro que lidar com essa situação é muito difícil. A gente não está aqui para falar assim, essas pessoas estão sofrendo desnecessariamente. Não. Seria até falta de caridade você menosprezar o sofrimento do outro. É claro que é uma situação muito difícil. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, uma pessoa tão boa, por que ela passou por isso? A gente não sabe. Mas seguramente não é injusto. Seguramente não é injusto. Porque senão não seria permitido. Não seria permitido, porque não existe planejamento para o mal. Não existe planejamento para o mal. Ninguém vem com planejamento para sofrer. A gente até vem com algumas dívidas pré-assumidas. E aí tem um negócio que a gente passa lá em cima antes da gente encarnar, que chama planejamento reencarnatório. O que é isso? Espíritos mais evoluídos do que nós, chega para mim e fala assim, Fábio, está na hora de você reencarnar. Eu falo, beleza, bora ver. Aí eles falam assim, olha, você vai ter que passar por essa e por essa situação difícil. Aí eu falo, tranquilo, pode até colocar mais coisas que eu dou conta de fazer mais. Não, Fábio, isso aqui por enquanto tá bom. Não, pode colocar mais coisas, eu vou melhorar mais ainda. Pode colocar aí, pode pesar a mão, porque o tanto que eu já fui ruim, eu tenho que provar que agora eu sou melhor. Os Espíritos falam, não, Fábio. O pagamento de Deus é melhor do que Casas Bahia, Magazine Luiza, porque os juros é baixo e você paga a perder de vidas. Não é perder de vista. Você paga a perder de vidas. Você não precisa pagar tudo agora, não. Vamos fazer o seguinte, se você conseguir pagar isso aqui agora, nessa vida, tá bom. Eu falo, beleza, vai ser, fácil. Aí eu encarno. No primeiro problema, eu falo, oh, Deus, né? Você é injusto, né? Para que me castigar esse tanto? No primeiro problema. E às vezes nem era o mais importante, o mais grave. Por quê? Porque eu não quero assumir essa dívida. Eu até combinei lá que eu ia pagar, mas chega aqui e fazer, pagar isso nada. Eu quero é benefício, eu quero graça. Essa palavra é ótima, né? Graça. Porque graça é de graça. Eu não preciso fazer nada para ganhar uma graça. Ela é de graça. Aí eu quero graça. Aí Deus fala assim, mas a graça não é de graça, tem que ter esforço. Tem que ter mérito.
Tem que fazer a sua parte. Aí eu falo assim, então não vou descer para o play não, porque eu não quero brincar mais. Não quero brincar mais. Não quero fazer esforço. Não é assim? Então, nós precisamos entender que essa questão de dor e perda é uma visão simplista que nós temos quando nós estamos encarnados, porque não conseguimos enxergar o todo. A gente tem dificuldade de enxergar o todo, porque a gente não compreende os planos de Deus para nós. A gente não compreende o que a espiritualidade amiga, olha o nome, hein, espiritualidade amiga, nos proporcionou para essa encarnação. E a gente fica iludido. Eu gosto muito da língua portuguesa, porque tem uma palavra que é tão boa, desilusão. A gente acha que desilusão é ruim, né? Nossa, passei por uma desilusão. Ainda bem que agora você está desiludido, porque você não está iludido mais, porque antes você estava iludido, né? Desilusão é uma coisa boa. Nossa, você viu o que fulano fez comigo? Nossa, mas para mim foi uma desilusão. Ah, então você achava que ele era uma pessoa boa e agora você está vendo o que ele é na real. Que bom que agora você não está iludido mais. Não é assim? E a gente vive iludido, achando, primeiro que a gente acha que é a última bolacha do pacote, né? Que a gente se acha, né? A gente acha que a gente é bom o suficiente. E que a gente não merece sofrer. Tanta gente ruim no mundo e logo eu sofresse tanto? Não é assim que a gente fala? Então a gente se acha, porque a gente é vaidoso, a gente é orgulhoso, a gente é egoísta. E aí, quando vem essas situações para quebrar a nossa vaidade, para acabar com o nosso orgulho, para julgar a gente lá no chão, a gente fala, castigo de Deus. Não, oportunidade para repensar, para recalcular a rota, para entender o que eu preciso fazer para me melhorar, o que essa situação veio me ensinar. Se eu perdi alguma coisa, se eu perdi alguém, seguramente eu tenho que ter fé. Eu citei a última ceia aqui, e eu vou citar mais uma vez. Jesus está lá na última ceia e ele fala com os apóstolos, eu vou ser traído. Um de vocês vai me trair. Aí os apóstolos, como assim, Jesus? Não, peraí, quem? Quem que é o traidor? E tal, porque eu não sou, eu também não, e tal. Aí Tiago vira para Jesus e fala assim, peraí, Jesus, cadê Deus que não impede isso? Onde está Deus que não impede isso? É o único momento da Santa Ceia que Jesus fica sério. Ele fala, Tiago, menos, mas bem menos. Cadê a sua fé? Você não acredita em Deus? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa contrária às suas leis? Você acha que se isso vai acontecer, isso não é necessário? Cadê a sua fé? Olha o ensinamento, gente. Olha o ensinamento de Jesus. Tiago, segura a onda. Cadê a sua fé? Não acredita, não? Pô, tem 3 anos que nós estamos aqui juntos pregando. Você viu todas as maravilhas que eu fiz, todas as minhas pregações. Cadê a sua fé? Poxa, amanhã eu não estou aqui mais. Cadê a sua fé? Cadê a nossa fé? Cadê? Porque a primeira coisa, quando a dor entra, a primeira coisa que sai pela janela é a nossa fé. Eu costumo fazer essa analogia, né? A dor entra pela porta, a fé sai pela janela.
Porque assim que a dor entra, Deus é injusto. Assim que o problema vem, Deus esqueceu de mim. E a gente falou, Deus, não está vendo o meu sofrimento? Vamos para mais uma passagem evangélica? Jesus acalma a tempestade. Jesus está no barco com os apóstolos, fazendo uma viagem tranquila, de repente o mar fica revolto e vem uma grande tempestade, e ondas enormes quase derrubando o barco e tal. Os apóstolos olham, o que Jesus está fazendo? Alguém lembra? Dormindo. Os apóstolos vão acordar Jesus. Jesus, pô, tá vendo que a gente está sofrendo? Não, acorda. Estranho, Jesus está dormindo, não é? Porque é assim que a gente o vê. A gente acha que Jesus está dormindo, não está vendo o nosso sofrimento, nosso desespero. Jesus, o barco vai virar. Você não está vendo o tanto que nós estamos sofrendo, não? E você está aí dormindo? Aí Jesus fala, homens de pouca fé. Calma. Não é assim que a coisa funciona. Muito parecida com essa passagem, nós temos o caso de Chico Xavier no avião, né? Ele está no avião, começa a turbulência. Aí todo mundo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E o Chico, morrendo de medo, começa, Maria Santíssima me socorre, e Jesus me diz o quê? Aí quem que aparece para ele? Emmanuel. O que está acontecendo aí, Chico? Emmanuel, você não está vendo que nós vamos morrer? Eu falei, então pelo menos morre com dignidade. Qual que é o problema de morrer? Se for morrer, pelo menos faça isso com dignidade. Qual que é o problema de morrer? Se Chico passava por essas, tadinho de nós, né? Então, a história é essa. A gente vai passando pelas situações. Qual seria o problema do avião do Chico cair, gente? A gente ia perder demais, porque depois desse avião ele ainda escreveu vários livros, né? Ah, é? Ia perder? Será que não viria outro para completar a missão? Claro que viria. O próprio Kardec perguntou à espiritualidade. E se eu não der conta da missão? O que os espíritos responderam? Outro virá. Outro virá. E se o avião de Chico cai? Outro virá. Ah, Fábio, porque eu não posso pensar em desencarne agora não, porque como é que vai ficar minhas famílias sem mim? Ué, sem você. Ah, mas minhas filhas pequenas e minha esposa, que sei que... Ué, sem você. Tudo certo. Chegou na hora da estação. Chegou no seu ponto, desce. Só que o que acontece? Quando a gente desce, a gente fica lá na estação, agarrado no vagão. E as pessoas do vagão agarrado na gente. Sabe o que acontece? Eu sofrendo de lá e as pessoas do vagão sofrendo de cá. Porque eu não entendi o processo. Basta todo mundo entender que tudo tem a hora certa. Está tudo acontecendo exatamente do jeito que tem que acontecer. Nada diferente. Tudo certo. Sabe por que está tudo certo? Porque Deus está no comando, gente. Cadê a nossa fé? A gente acredita ou a gente finge que acredita? Porque se eu realmente acreditar, está tudo certo. A minha família sem mim vai passar pela situação que ela precisa passar. Porque eu já vim cumprir meu papel. Chegou a minha estação e eu vou descer. E o trem continua a sua viagem, semigo. Né? Eu vou sentir falta das pessoas do vagão? Claro que sim. As pessoas do vagão vão sentir falta de mim? Espero que sim. Mas faz parte do processo. É natural. É natural. E daqui a algumas estações, todos nós iremos nos encontrar. Principalmente aquelas pessoas que eu estabeleci vínculos. Essas pessoas com as quais eu estabeleci vínculos,
elas podem se tornar da minha família espiritual. E ficaremos para o resto da eternidade. Aqueles com quem eu não fiz vínculos, pode ser que ainda não seja o momento, pode ser que tenhamos que passar por outras experiências encarnatórias juntos para apararmos essas arestas e criarmos os vínculos necessários. Que bonito isso, né? Que oportunidade linda que Deus nos dá de quitar todas as dívidas, de aparar todas as arestas, de se afinizar com aqueles com quem não temos afinidade. Esse é o processo. Esse é o processo de lidar com a dor e com a perda. Entender que a dor é natural para nós nesse planeta de provas e expiações. E que a perda é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Não perdemos nada porque não temos nada. Mas é o momento de adquirirmos coisas. A gente vem aqui para adquirir coisas, mas não são coisas materiais. Nem para adquirir pessoas. A gente vem para adquirir virtudes. É para isso que a gente vem aqui. E isso eu levo para a eternidade. Porque tudo que eu aprendo, tudo que eu desenvolvo de virtude e todas as minhas ações no bem vão ser para mim eternas. Isso eu não perco nunca mais. Esse é o processo de evolução. É assim que a coisa acontece. Eu tenho que começar a vivenciar o espiritismo na minha vida. Porque a gente se diz espírita, mas a gente não acha que a gente é espírito imortal, não. A gente acha que a gente vai morrer. Né? A gente acha que a gente tem as coisas. Nossa, meu filho, meu pai, minha esposa, meu? Não tem nada de meu. É dele mesmo. É ele com ele mesmo. Estamos juntos aqui nessa caminhada para aprendermos juntos. E que linda oportunidade. Que bela oportunidade. Temos que agradecer todos os dias por essas pessoas maravilhosas que estão no nosso caminho. Inclusive aquelas às quais a gente não tem afinidade. E não deixam de ser maravilhosas porque a gente não tem afinidade. Cada um na sua caminhada. Cada um na sua trajetória. Podemos discordar em tudo. Mas eu tenho que agradecer sempre a oportunidade de estar com o outro nessa caminhada. Por pior que ele possa parecer para nós. Porque tem pessoas que têm a capacidade de tirar da gente o que a gente tem de pior, né? Principalmente as pessoas que estão debaixo do nosso teto, né? Que sabem exatamente como colocar o dedo na ferida. Mas também sabem como nos acalentar. Também sabem como nos cuidar. A gente só precisa estabelecer relações mais harmônicas com o outro. E é por isso que Jesus dizia: ama o seu próximo, inclusive o seu inimigo. Reconcilia-te com ele enquanto vocês estão caminhando junto. É isso. Esse é o grande ensinamento. Essa é a grande mensagem. Espalha amor, faz o bem, enxuga uma lágrima, melhora o seu comportamento, eleva o seu pensamento, porque está tudo certo. A nossa viagem segue.
E o trem não sai dos trilhos. E o maquinista é Jesus. É ele que está no leme. Sei lá se é leme de trem, né? Volante, sei lá o que é esse trem. Né? É ele que está guiando o trem. Não vai sair do trilho. E quando chegar na estação de cada um de nós, que possamos sair dela com serenidade. E quem sabe, até com orgulho por termos feito uma boa jornada. E aqueles que não conseguiram fazer uma boa jornada, também adquiriram virtudes. Porque ninguém estaciona. Gente, a gente já foi bem pior do que a gente é hoje. Porque eu sei que alguns de vocês estão aí pensando, nossa, mas eu sou tão ruim ainda, Fábio. Mas nós estamos na melhor versão de nós mesmos. A gente já foi bem pior. Essa é a nossa melhor versão, gente. A gente nunca foi tão evoluído igual a gente é agora, não. E estamos aqui para dar mais uns passos. Que bom que quando eu descer da estação, eu posso olhar para trás e falar assim, caminhei bem nessa jornada. Se eu olhar para trás e falar assim, poxa, podia ter caminhado mais, outras viagens virão. Porque Deus é justo. E mais do que justo, Ele é infinitamente bom. Ele é Pai de amor e bondade. E Ele é por nós em todos os momentos. Jamais se esquece de nós. Não está dormindo no fundo do barco. Está atento. Torcendo para que nós consigamos fazer escolhas cada vez mais acertadas. E Ele é tão bom com a gente, que Ele ainda manda espíritos para nos auxiliar. A gente chama isso de anjo da guarda, mentor espiritual, o nome que vocês quiserem dar. Mas nós ainda temos auxílio. Aí Ele manda Jesus com seu GPS. Aí Ele manda a doutrina espírita com explicações mais aprofundadas sobre o seu projeto para nós. E Ele vai povoando o mundo com pessoas boas. Aí Ele manda Francisco de Assis, aí Ele manda Madre Teresa de Calcutá, aí Ele manda Mahatma Gandhi, isso para dar exemplo de pessoas não espíritas. Ele manda Chico. E aí Ele coloca pessoas certas no nosso caminho, para que a gente possa caminhar melhor. Quando essa pessoa chega na estação dela, essa pessoa desce, a gente fica morrendo de saudade, mas a viagem continua. Outras pessoas subirão no vagão. Na próxima estação, outras descem, outras sobem, e a viagem continua. E quando chegar o meu momento de descer, eu também vou descer. E ali vou me reencontrar com esses que já desceram. E vamos dar boas risadas, relembrando fatos dessa nossa passagem aqui na Terra. E vamos aguardar o próximo trem. Juntos com alguns desses que nós já viajamos antes, juntos com outros que provavelmente estávamos em lados opostos do vagão, mas agora teremos que caminhar juntos. E a viagem segue. E as viagens seguem, porque são várias. Cada uma com a sua característica. Cada uma com oportunidades diferentes para que nós possamos nos engrandecer como pessoas. É esse o processo. Claro
que para compreender isso, eu tenho que ter fé. A minha fé na doutrina me faz acreditar piamente nisso. Há 1 ano atrás, a minha mãe desceu do vagão. De repente, um problema cardíaco. Ninguém esperava. Eu já era espírita há 20 anos. Foi dolorido? Claro que sim. Ninguém esperava, muito de repente. Sinto saudade até hoje? Claro que sim. Mas o meu sentimento de gratidão é muito maior do que o de dor. Porque eu, quando penso nela, só tenho que agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa no meu vagão. Porque eu sou espírita. E se eu não compreender isso, quem é que vai compreender? Se eu não vivenciar isso, quem é que vai vivenciar? No dia do seu enterro, é claro que eu chorei. Minha esposa me abraçou e disse, por que você está chorando? Eu falei assim, de gratidão. E disse, já estou com saudade antecipada. Eu não vou ter ela aqui comigo mais presente, mas eu sei que ela estará aqui. Sempre. Eu sou espírita. Eu tenho que trazer a vivência para o meu dia a dia. Porque é assim que a gente lida com a dor. É assim que a gente lida com a perda, compreendendo o processo. Até hoje eu sinto saudade? Sinto. E quando vem a saudade, o que eu faço? Eu oro por ela. Pedindo que os espíritos que estão com ela lá agora possam tranquilizá-la para que ela não sofra com a minha saudade. Que ela saiba que eu, como espírita, estou aqui mandando boas vibrações. É assim que funciona, porque só funciona se eu transformar a fala em ação. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando 1 hora e não trazer isso para a minha vida. A tristeza e a saudade são naturais. Mas está tudo certo. Era o momento. Chegou a estação e ela desceu. E lá, ela encontrou com as pessoas, na estação que ela desceu, ela encontrou com as pessoas que já tinham descido do vagão antes. Que bom! Bom! E quando eu descer, nós vamos nos reencontrar. Que bom! Porque é nisso que eu creio. Mais do que crer. É isso que eu tenho certeza. Porque fé não é acreditar. Fé é ter certeza que é assim. E eu tenho certeza que é assim. Isso serena o meu coração. É por isso que eu agradeço a doutrina, pelos ensinamentos. Porque são esses ensinamentos que me fortalecem. São esses ensinamentos que me fazem, na hora de ir me deitar e fazer as minhas orações, pedir a Deus não que me dê graças, mas que me dê força, me dê discernimento, para que eu possa compreender cada situação complexa que eu passo, que eu vou passar e pelas que eu já passei. É isso. É isso que é doutrina. Porque a doutrina, ela enche a gente de responsabilidade, né? Porque eu a partir de agora, entendo que eu sou responsável por tudo. Eu sou o único responsável por tudo. Então, ela enche a gente de responsabilidade. Mas olha o tanto que ela consola. Eu sei que eu não perco nada. Eu sei que as dores são só uma fase.
que eu estou pagando dívida, que eu não estou, né? Eu começo a enxergar tudo de uma forma muito mais positiva e estou pronto para as dores que vierem. E virão. E eu, a cada dia, estou mais pronto. E quando vierem, tenho mais condições hoje de enfrentá-las do que tinha quando não era espírita. E quando não era espírita, eu ficava pedindo graça, pedindo benefício. Hoje não. Eu não peço mais graça e benefício, eu peço força e discernimento para fazer sempre as escolhas mais adequadas. Já estou pronto? Claro que não. Eu ainda sou criança espiritual. Se eu já estivesse pronto, não estava aqui no mundo de provas e expiações, não. Tem muitas coisas a melhorar ainda. Mas a minha fé me prova que está tudo caminhando certo e que outras oportunidades eu terei. Está tudo certo. É assim que a gente precisa encarar as dores e as perdas. Serenamente, com equilíbrio. Virão as tristezas? Claro que sim. Natural. Tristeza é sentimento. Sentimento virá. Vai vir saudade, vai vir... Vai. Natural. Agora, como que eu lido com isso? Aí a doutrina tem que me fortalecer. Aí eu tenho que trazer a doutrina para a minha vida. Senão, eu não posso me considerar espírita. Senão, eu não posso me considerar uma pessoa que está entendendo esse processo. É tão bonito isso. A gente começar a ter uma visão mais... Nossa, gente, já está na hora, passou da hora. Uma visão mais clara de todo o processo. Né? Só basta a gente se esforçar para compreender. Desculpa ter atrasado um pouquinho. Vamos fazer a nossa oração final? Nossa, uma página eu li, porque eu ia ler tudo. Não li nada. Faz parte, né? Senhor Jesus, querido e amado Mestre, hoje só queremos agradecer. Agradecer pela sua vinda ao planeta Terra, agradecer pela sua mensagem de amor, agradecer por estar conosco por todo este tempo, nos servindo como guia e modelo. Agradecer pelas pessoas que estão conosco nessa trajetória, as que já estiveram, e até pelas que ainda virão. Agradecer pelo entendimento de que não perdemos nada, porque nada temos a não ser nós mesmos. Agradecer pela compreensão de que a dor é o aguilhão que nos estimula ao progresso. Agradecer pela possibilidade de conhecer um pouco mais da sua doutrina, que sim, nos enche de responsabilidades para conosco mesmos, mas também nos conforta e consola. Neste momento, queremos pedir que envie a sua luz misericordiosa a cada um de nós, a todos os nossos parentes e amigos, mas hoje, em especial, queremos que envie a sua luz para aqueles que sofrem. Que eles recebam neste momento as nossas boas vibrações, para que o sofrimento seja um pouco diminuído e para que eles recebam um pouco de paz. Porque nós, espíritas, agora com o conhecimento, já podemos enfrentar as dores de forma diferente, buscando compreender
e não tanto sofrer. Que a sua luz chegue também àqueles que estão com o coração amargurado pela perda de entes queridos. Que eles também recebam as nossas boas vibrações, para que um dia possam entender que as pessoas não se perdem e que todos nos encontraríamos mais à frente. Mestre amado, sabemos que a nossa jornada é longa e algumas vezes atravessaremos momentos difíceis. E é por isso que estamos aqui, para finalmente pedir que esteja conosco todos os dias dessa nossa passagem aqui que chamamos de vida. Esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite. Agradecemos o Fábio pela palestra de hoje e vamos para alguns avisos. A Casa do Bem, toda segunda-feira, de 19 às 20 horas, tem o estudo da obra Os Mensageiros e das 20 às 21 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Realizamos o atendimento fraterno, que se trata de uma conversa com o objetivo de acolhimento e orientação à luz da doutrina espírita. O atendimento é realizado por algum membro integrante da nossa equipe e o agendamento é realizado com Wilson. Orientamos também e damos suporte à implantação do Evangelho no Lar, também com Wilson agendamento. Temos ali ao fundo a nossa biblioteca com empréstimos de obras. Quem quiser alguma obra pode se direcionar à nossa biblioteca. Na quarta-feira temos a palestra, em paralelo temos a evangelização, onde atendemos crianças de 4 a 18 anos. No domingo, dia 16, sem ser nesse, no próximo, nós teremos um seminário aqui na Casa do Bem sobre espiritualidade e saúde. As inscrições são feitas através do Instagram. E após a nossa palestra, nós teremos o passe. Quem sentir essa necessidade pode aguardar sentado, que será conduzido. Uma boa noite a todos.